que está assim. Essas imagens foram feitas num supermercado de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Prateleiras vazias por todo canto. Não tem uma verdura. No Rio, era mais fácil ter perguntado para a Dona Maria o que tinha no supermercado. Hortaliça não acha? Não. E ovo? Também não. Chuchu? Também não. Cenoura? Também não, né? E o que resistiu, disparou. Espia o preço do quilo do tomate. Salgado. Tá demais, né? Alguns supermercados já enfrentam um desabastecimento de produtos perecíveis. Nessas duas prateleiras aqui ficavam as hortaliças, mas desde a quarta-feira as verduras não chegam. Para que essas prateleiras vazias não chamem tanta atenção, algumas frutas foram arrumadas no lugar. Os produtos também sumiram das feiras livres. Tá faltando, bem dizer, quase tudo. O preço da alface pulou para R$10. O Mauro era o único barraqueiro com verduras. O transporte foi no próprio carro. Tudo subiu de preço por causa do primeiro combustível. Ficou assim, vazio. 20 anos de Ceasa, primeira vez que está essa defasagem de mercadoria. Nunca. Em toda a história de Ceasa, eu nunca vi. Eu paguei R$50 no molde coentro. Coisa que eu pago R$10, hoje eu paguei 50. Brócolis? Brócolis eu paguei esse aqui, normalmente é R$1, hoje eu paguei 10. E o que dizer desse saco com 50 quilos de batata a R$400? Meio salário mínimo no saco de batata, ué? Aí, 400. Leva no saco de ouro aqui, ó. Não vou ser roubado não, né? Na CEAGESP, em São Paulo, a compra ficou tão cara que não deu para pagar em dinheiro. Tive muita dificuldade para fazer o que eu faço habitualmente todo sábado. Eu tive que comprar tudo com cartão porque o dinheiro não dava. A preocupação dessa produtora em Brasília era ter o que vender com qualidade. Eu pego de 60 caixas de laranja. Eu peguei ali, ó, não chega nem a 20 que eu peguei. Você pode ver a qualidade aí da minha mercadoria. Quem é meu cliente mesmo sabe que não é. Minha mercadoria não é assim. Em Suzano, no interior de São Paulo, 1,5 toneladas de cogumelos prontos para o consumo viraram adubo. As câmaras frias estão abarrotadas e não há onde guardar mais nada. 4 dias para cá, nós tivemos aí 3 toneladas sendo jogado fora. A perspectiva é, se nós não conseguirmos escoar essa mercadoria, cada dia vai sendo jogado fora 1 tonelada. Em Mato Grosso, 80% dos frigoríficos pararam. Não há como transportar os bois das fazendas. Na Bahia, 50 mil aves morreram. Elas ficaram sem ração. 20 mil galinhas e 300 caixas de ovos foram doadas em Vitória. Tudo veio de Santa Maria de Jetibá, a segunda maior produtora de ovos do Brasil. As galinhas passando fome, para não deixar morrer, a gente está aqui doando para a população. A mulher, grávida de 9 meses, passou mal hoje e se desesperou para conseguir ajuda. Eu preciso ir para o hospital e não tem nenhuma ambulância que tenha gasolina para buscar em casa. Eu preciso encher o trem, que ninguém quer encher o trem. Quando que uma gestante de 9 meses não tem pela permanência? Ela saiu do posto sem conseguir combustível em Belo Horizonte. A prefeitura disse que o SAMU atendeu normalmente aos chamados, mas teve motorista de ambulância que passou aperto. Esta médica teve que pedir para furar a fila. A gente está precisando socorrer pacientes ainda, então como está faltando combustível, a gente está pedindo prioridade aqui, porque a gente já rodou hoje o dia inteiro. O único posto que a gente está vendo que tem diesel é esse. A gente tem que ceder, né? Que era prioridade, a ambulância está na atividade para socorrer vidas. A incerteza sobre a chegada de produtos fez com que alguns hospitais pelo Brasil mudassem a estratégia de atendimento. No pronto-socorro de Belo Horizonte, que é referência em traumas no país, as cirurgias que não são de urgência foram reagendadas. Eu preciso de alguns produtos também que ficam muito no limite e eu preciso que esses produtos cheguem. Na maior Santa Casa de Minas Gerais, o estoque de óxido nitroso, um componente usado nas anestesias, já está no fim. Segundo a direção, se ele não chegar, as cirurgias eletivas serão canceladas a partir de terça-feira.
não tem em Belo Horizonte, ele vem de Florianópolis. A informação que eu tenho da empresa fornecedora é que o caminhão já saiu de lá, mas nós não temos segurança se ele vai passar pelas barreiras montadas por aí. No interior, a falta de ambulância também preocupa. Esse paciente precisa ser transferido para outras unidades de maior complexidade. Aí vem outro grande problema, que é a logística para manter em funcionamento as unidades de transporte móvel, as nossas ambulâncias. A Secretaria de Saúde de Minas informou hoje que os SAMUs das regiões norte e oeste do estado podem parar por falta de combustível. Em São Paulo, os estoques de sangue que abastecem o complexo do Hospital das Clínicas e outros 100 hospitais da rede pública estão em níveis críticos. Se não normalizar as cirurgias eletivas, serão suspensas a partir de segunda. Nos hospitais de João Pessoa, os medicamentos para tratamento de câncer e diabetes ainda não chegaram. A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias pediu escolta ao governo federal para garantir o transporte de remédios e informou que os estoques são suficientes para os próximos 2 ou 3 dias. A falta de combustível está afetando alguns serviços básicos em muitas cidades brasileiras. Desde ontem, a coleta seletiva está suspensa em São Paulo. 70 caminhões que deveriam continua sendo feita, mas as empresas responsáveis pelo serviço dizem que só conseguem manter os caminhões na rua até segunda-feira. Se não chegar combustível, essa coleta também vai parar. Hoje, alguns caminhões já rodaram no limite. Tem combustível aí, amigo? Tá acabando. Sem os 25 mil litros de diesel que usa diariamente, essa empresa diz que espera contar com a colaboração dos 7,5 milhões de moradores de São Paulo que ela atende. A primeira orientação vai ser para que as pessoas deixem o lixo dentro de casa, ou seja, você vai ter que estocar o lixo até que, para questão de saúde, né? Questão de, para não ir para a rua, não ter insetos, ratos, essas coisas assim. A Guarda Civil Metropolitana conseguiu abastecer toda a frota ontem e está nas ruas, ainda que economizando combustível. Os carros do serviço funerário podem rodar até o fim do domingo. A autonomia das ambulâncias do SAMU é maior, até segunda-noite. É a mesma capacidade dos ônibus urbanos, porque as empresas compraram combustível hoje à tarde, com o apoio da polícia. A entrega de merenda não foi normalizada nas escolas da rede municipal, mas elas vão abrir na segunda-feira e servir o que está no estoque. Os Correios suspenderam serviços de entrega com dia e hora marcados e ampliaram o prazo de entrega das postagens de cartas e encomendas. Ontem o volume de entregas caiu 40%, porque os caminhões estão sem combustível ou presos em bloqueios nas estradas. Faltou diesel também em 7 termoelétricas, que fornecem energia elétrica para 7 municípios de Rondônia. 200 mil pessoas ficaram no escuro por 12 horas. A casa toda escura, a mercadoria na geladeira se estragando porque não tem refrigeração. Durante a noite, várias pessoas estão sofrendo com o calor aqui por não ter energia elétrica. Ontem, caminhões de óleo diesel foram enviados com escolta para as termoelétricas. A situação só foi normalizada hoje de manhã. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro também precisou de escolta para transportar produtos químicos usados no tratamento de água. A direção disse que está implantando medidas para não ter que interromper o abastecimento. E o governo federal tinha sido alertado sobre as reivindicações dos caminhoneiros. 3 alertas foram enviados ao governo. O primeiro em outubro do ano passado. Um ofício da Associação Brasileira de Caminhoneiros ao chefe da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha. O documento trazia uma reivindicação, que as alíquotas do PIS, COFINS e da CID sobre o preço do óleo diesel fossem zeradas. Representantes da associação foram chamados para uma reunião com técnicos da Casa Civil. 7 meses depois, um novo documento foi enviado, desta vez diretamente para o presidente Michel Temer. Nele, o tom já era de ameaça. No ofício de 14 de maio deste ano, a associação dizia esperar que o governo levasse mais a sério as reivindicações. E segue: imagine o Brasil ficar sem transporte por uma semana ou mais.
Em 16 de maio, 5 dias antes das paralisações, outra entidade, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, também se queixou ao governo. Alertou que o estado de fragilidade financeira em que se encontrava o setor era altamente inflamável, como palha seca, e disse: buscamos o governo para que juntos encontremos soluções emergenciais e definitivas para o setor e assim possamos evitar manifestações que podem se espalhar por todo o país, inclusive com data anunciada já para o próximo dia 21 de maio. O ministro da Segurança disse que o governo não demorou para agir, apenas avaliou que o diálogo evitaria a paralisação dos caminhoneiros. O governo fez uma profissão de fé na negociação e atendeu 12 reivindicações dos caminhoneiros. Entretanto, esse acordo que foi fechado, ele não chegou a ser integralmente cumprido. A partir daí, o governo, então, ele assumiu com autoridade as medidas que tinha que tomar para reverter essa situação. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, disse que a greve mostrou a falta de habilidade do governo para evitar o impasse, mas que abusos e radicalismos não podem ser cometidos por nenhum dos lados. O Poder Executivo, ele calculou mal as coisas. Numa época chamada de idade mídia, ele agiu como se estivesse na idade média, ou seja, está pegando no tranco depois que o problema aconteceu. Tinha que pegar no ar para evitar o problema. Isso se chama eficiência, preparo, competência. De um lado faltou isso. Do outro lado é preciso que os proprietários de cargas e os transportadores de cargas também cedam nas suas reivindicações, que em alguma medida já estão sendo contempladas pelo atual governo. Crise criado pelo governo passou todo sábado discutindo a crise. Já no começo da manhã fez uma primeira reunião no Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer, as áreas de defesa e segurança avaliaram a paralisação e decidiram endurecer com as empresas de transporte de cargas e com os caminhoneiros ainda parados. O governo começa a aplicar multas no valor de R$100 mil por hora parada para os donos das transportadoras que não voltarem à atividade. Logo depois da reunião, esse novo decreto foi publicado no Diário Oficial. Ele autoriza a requisição de veículos particulares necessários para o transporte rodoviário de cargas consideradas essenciais e permite que o governo assuma o controle dos caminhões para desobstruir as rodovias. Com o decreto, além dos militares, outros motoristas poderão ser chamados. A requisição de bens já tinha sido anunciada pelo governo, que disse que a medida só seria tomada se houvesse necessidade. No início da tarde, o presidente Michel Temer voltou a reunir o gabinete de crise. Os ministros reconheceram que ainda há problemas de abastecimento, mas na avaliação do governo, o país caminha para a normalização. Continuamos mobilizados, continuamos reunidos ao longo da noite, durante todo o domingo, enquanto a normalização do abastecimento exigir, mas já com muitas perspectivas no horizonte de que as coisas começam a normalizar. Não é rápido, cada caminhão parado por tanto tempo poderia ter feito inúmeras viagens de abastecimento. É impossível, com a frota de uma única vez, abastecer a plenitude todas as necessidades, mas é possível intensificar esse trabalho. O ministro da Segurança admitiu que o acordo não está sendo cumprido